Então, voltamos para a terceira parte da nossa aula de número 22, para falar de barramentos e outras conexões. Bom, num sistema computacional, a gente precisa ter alguma forma de interface, de ligação entre os diversos subsistemas que funcionam: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Essa comunicação, essa interface entre os elementos é feita a partir do barramento, que é um link de comunicação compartilhado entre esses elementos, que vai utilizar, que a gente poderia colocar como uma espécie de conjunto de fios, para conectar os diversos subsistemas. É lógico que não são fios, são trilhazinhas lá, onde passam aí as informações. Você não tem fios fisicamente conectando, você tem essa ilusão, de você estar ligando os seus elementos. Bom, a grande vantagem do uso do barramento é que é muito barato e muito versátil. Você consegue interconectar elementos distantes ou diferentes com baixo custo. Só que tem uma desvantagem. Esse cara vira um gargalo na comunicação, porque, e voltando aí para o início da nossa aula aqui, porque quando você quer fazer uma comunicação, se eu quero que a memória converse com o disco, enquanto, a placa de rede fala com o processador, não dá para fazer os dois conversando ao mesmo tempo. Só um deles pode usar esse barramento, essa conexão. Ou o processador fala com a placa de rede, fala com o processador, ou a memória fala com o controlador. Você não pode ter dois ou mais caras se comunicando ao mesmo tempo. O uso do barramento é exclusivo. E isso faz com que a gente tenha um gargalo na comunicação, no sentido de que se um está usando, eu tenho que esperar até que ele termine para poder fazer uso do barramento. Então ele vira um gargalo. Além do mais, a largura do barramento limita a vazão. Se eu tenho com barramento de uma largura menor, menos dados podem ser transmitidos por ele. Bom, a própria velocidade do barramento é limitada por fatores físicos, pela extensão do barramento e pelo número de dispositivos que estão conectados a ele. Os dois limitam a velocidade do barramento, do funcionamento do barramento. A gente tem também outras situações do ponto de vista físico, que ficam ou que tornam desafiador a gente trabalhar com barramentos a alta velocidade, que é questões de relação de variação de clock e de reflexão. Reflexão é uma situação em que você está mandando uma informação e aí, por às vezes, algum problema físico lá no barramento, você tem, por exemplo, um pouquinho mais de material depositado em uma determinada posição do que na outra, de repente parte da informação acaba voltando. E outro problema é que você tem um conjunto de fios para enviar aqui informação em paralelo, e aí um cara tem uma resistência um pouquinho maior do que a outra, enfim. E aí o dado que você enviou no mesmo momento chega no seu destinatário em momentos distintos, o que dificulta a sincronização dessa informação, de saber que esse pacote de informações forma uma única informação. Porque eu posso querer mandar várias informações em rajada, uma atrás da outra, e pode ser que, por conta de alguns atrasos, eu me confunda ali de quem faz parte de que pacote. Então, por essas e outras, o barramento vem sendo substituído por conexões um pouquinho mais caras, que permitem a comunicação simultânea, ponto a ponto, de alta velocidade, que são os switches, que permitem, por exemplo, que dois ou mais elementos, eu tinha falado lá da rede com o processador, da memória com o disco, que eles possam falar de maneira simultânea.
né? Desde que a gente use o barramento diferenciado, né? Como o caso do switch. Bom, o barramento, em algumas situações, contém linhas de controle separadas do linha de dados. Então, os dados são utilizados para o envio das informações, ou para envios de endereços, ou para envios de comandos, né? Enquanto que o controle serve para dizer se eu quero fazer uma operação de leitura, uma operação de escrita, por exemplo, né? Então, eu tenho o controle para dizer o que eu quero fazer e os dados, que podem ser endereços, podem ser, enfim, informações relacionados àquele controle. Então, por exemplo, se eu quero ler, posso colocar no controle uma operação de leitura e eu posso colocar nos meus dados o endereço que eu quero ler. Por sua vez, no controle, depois eu posso ter uma resposta dizendo que dado está contido naquela posição de memória. Então, o controle serve para sinalizar solicitações, confirmações e os dados para passar os endereços, as informações propriamente ditas, né? Eu posso trabalhar, né, com barramentos baseados em transações. O que é isso? Transações são sequências de operações que incluem uma solicitação e podem incluir uma resposta, né? E ambos, tanto a solicitação quanto a resposta, podem transportar dados. Essas transações podem ser de leitura, quando eu estou transferindo dados da memória, ou de escrita, quando eu estou transferindo dados para a memória, ou seja, eu estou escrevendo dados na memória. Os barramentos tradicionais, eles são às vezes, são por vezes divididos em barramentos separados entre processador e memória e barramentos para entrada e saída. Acho que eu tenho uma figurinha aqui. Então, esse camarada aqui é o exemplo de um barramento processador-memória. Por quê? Como o nome indica, ele conecta o processador e a memória. É um barramento muito curtinho, né, que foi feito para ligar processador e memória com uma velocidade mais alta, 5 GB por segundo. Eu agora também, né, com as GPUs, tenho um outro cara que se pendura nesse barramento, né, que é o chamado North Bridge, né, o barramento norte, ou controlador de memória, né, que necessita também de taxas altas de transferência, né? As GPUs, né, demandam uma transferência, uma taxa alta dos dados da memória para as placas gráficas, para que elas sejam processadas e exibidas na tela, para que a gente consiga usar um jogo ou usar um ambiente de realidade virtual, seja lá o que for, né, de maneira sem perceber travamentos na imagem. Então a gente precisa de um barramento capaz de transferir altas taxas. Então por isso que as GPUs ficam penduradas nesse barramento. E o outro barramento, que é o barramento de entrada e saída, é um barramento mais extenso, né? No caso aí do barramento processador-memória, ele é curto. Então, no caso do entrada e saída, ele pode ser extenso. E aqui ele pode ter vários tipos de dispositivos diferentes conectados a ele, né? Então você pode ter o disco, pode ter o teclado, o mouse, qualquer coisa que você plugue lá na USB, pode ser uma impressora, pode ser, enfim, uma câmera, um outro dispositivo aqui qualquer, né? Pode ser a placa de rede, CD, DVD, seja lá o que for. Então esse é o barramento também chamado barramento sul, o South Bridge e o North Bridge. Então, são dois barramentos distintos. Mas e se o processador quiser falar com o disco? Ou precisar transferir alguma coisa da memória? Então, eu tenho aqui uma conexão com a memória, que é o backplane.
né, que ele faz a conexão desses dois barramentos aqui. Aqui é só mostrando alguns barramentos, algumas conexões aí conhecidas. Então, o FireWire, USB, né? Tem que atualizar aqui o USB, mas enfim, PCI Express, SATA e SCSI, né? São os barramentos. E aqui as características, né? Barramentos externos, a USB e o FireWire, o PCI Express, o SATA e o SCSI, barramentos aqui os dois internos, né? O SCSI também é considerado externo por conta da distância que você pode ter aqui, né? Esses barramentos são internos porque eles são muito curtinhos. Os caras também externos, você pode ter cabos aí mais longos conectando os dispositivos até o computador. Muitos deles são o chamado hot pluggable, né? No caso do PCI Express depende do fator, mas as pessoas geralmente não gostam de conectar as coisas na placa hot, né? Quente, assim, uma certa, enfim, as pessoas têm um certo pé atrás em relação a isso, né? O ideal é talvez tomar cuidado de desligar o computador para ligar uma PCI Express, ainda que eles falem que seja hot, mas enfim. Bom, aí quantos dispositivos você pode ter por canal, né? O USB é o que pode ter mais. Dificilmente alguém vai ter tanto dispositivo assim pendurado, né? PCI Express, SATA é um dispositivo por canal, né? Não quer dizer que você tenha uma única SATA no seu computador, você pode ter vários, mas geralmente cada SATA você pendura um único dispositivo. No caso dos SCSI você pode pendurar até 4, FireWire até 63. Bom, aqui taxas teóricas de pico de transferência, que naturalmente que depende do protocolo que esteja sendo usado, né? E o padrão, né? O nome padrão, né? Quem desenvolve o padrão, né? Então, o padrão I3S 394 é o FireWire, o pessoal do fórum de implementação USB desenvolve o USB, o pessoal do PCI SIG, o PCI Express, o SATA.io desenvolve o SATA e o T10 Committee, o SCSI. Bom, mas como é que é feita a comunicação com esses barramentos aí? Então a gente tem um esquema síncrono e um esquema assíncrono, né? São dois esquemas diferentes. No síncrono a gente tem um clock nas linhas de controle que vão determinar quando a comunicação vai ser feita. O protocolo depende do clock. Então, o clock define os momentos em que as coisas vão acontecer. Qual é a desvantagem do barramento síncrono? É que os dispositivos têm que funcionar na mesma velocidade do clock. Os dispositivos que estão no barramento, eles precisam estar sincronizados com esse clock, funcionando com esse clock. E tem um outro problema também, é que se o barramento for muito longo, né, eu posso ter problemas de variação do clock. Quer dizer, cada dispositivo, ao invés de ver o clock no mesmo momento, por conta do barramento eventualmente ser muito longo, ele pode ver o clock em momentos diferentes. Aí a sincronização que eu preciso acaba. Então eu tenho problemas relativos ao tamanho do meu barramento. Eu só posso usar um barramento síncrono se eu tiver um barramento mais curto. No caso do assíncrono, como a gente não utiliza o clock, eu posso acomodar dispositivos que trabalhem com velocidades diferentes. Eu não preciso me preocupar com a questão de perder o sincronismo, né? Ao ter um barramento muito extenso, ter problemas de variação do clock. Cada um percebeu o clock num momento diferente. Então a gente pode estender, sem qualquer preocupação, o nosso barramento. Ora, mas então como é que a gente sabe como é que é o momento ou não de comunicar? Né? Quando é que está na hora de comunicar? A gente usa um protocolo chamado
de aperto de mão, né, de handshaking. Então, o emissor e o receptor, eles só vão prosseguir para a próxima etapa quando eles concordarem que a etapa anterior foi concluída. Aqui tem uma figurinha que ilustra o protocolo de handshake. Vamos imaginar que alguém queira fazer um pedido para memória, por exemplo. Eu coloco a minha requisição no meu barramento. Por exemplo, aqui vamos começar nos tempos certos, né? No tempo 0, eu coloco o endereço e o dado que eu quero, por exemplo, escrever no meu barramento, né? Então, eu poderia colocar lá o dado, colocar o meu endereço e dizer que eu quero fazer uma operação de leitura, por exemplo, né? Ou de escrita no meu barramento, que tanto faz, né? Então eu falo qual é a operação que eu quero fazer, se eu quero, e coloco os dados lá relacionados àquela operação, no tempo 0. No tempo 1, eu digo, está tudo pronto para minha requisição. Então, tem uma requisição pronta. Eu já coloquei os dados, os endereços e já disse qual a operação que eu quero fazer. Quando a minha contraparte, por exemplo, a minha memória, enxerga que há uma requisição, houve uma mudança do 0 para o 1, fala, opa, tem um pedido aqui. Então, vou dizer assim, ok, vi o seu pedido. Então, no tempo 2, eu vi o seu pedido. Eu estou respondendo ao seu pedido. Quem fez a requisição sabe, então, pelo ACK da contraparte, que aquela requisição foi enxergada. Ele viu o meu pedido. Ele viu o que eu quero fazer. Como ele viu o que eu quero fazer, eu posso dizer, beleza, eu sei que você viu. E aí, a minha requisição, que estava ligada, eu desligo. Isso no tempo 3. E quando eu desligo a minha requisição, eu dou o ACK para ele. Olha, eu vi que você desligou. Tempo 4. Como eu terminei, né, eu já vi que você desligou, eu fico pronto, um próximo tempo, aqui era para ser uma reta, né? Eu fico pronto por um tempo 5 aí, para começar tudo de novo. Então eu posso colocar um novo endereço, novos dados, uma nova requisição. E quando tiver tudo pronto, eu vou lá e requisição. Novamente, viu a requisição, beleza. Aqui, vi sua requisição. Eu vi que você viu aqui. Beleza. E eu vi que você enxergou o final da requisição. Então, a gente vai concordando em relação aos próximos passos com esse par pedido e ACK. Bom, era isso que eu tinha para falar então, sobre barramentos e outras conexões. Na próxima aula, a gente fecha o nosso curso, fecha esse capítulo, né? Fecha o curso, consequentemente. A gente vai falar de interfaces dos dispositivos de entrada e saída com o processador, com a memória e com o sistema operacional. Vamos falar um pouquinho dos RAIDs e, como sempre, falácias e armadilhas aí a respeito desse tópico. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.